Olá pessoal, na aula de hoje vou mostrar um pouquinho, a gente vai comentar um pouco sobre sais. Eu estou começando com essa imagem porque quando a gente fala sal, de modo geral, as pessoas associam sal com esse produto que está aqui, né? O sal marinho. Né? E provavelmente você já conhece a fórmula química dele, que é cloreto de sódio. Tá? Esse aqui é o sal marinho. E as pessoas acham que sal é apenas isso. Porém, eu vou mostrar para vocês aqui alguns de uma infinidade de sais que existem. Tá? Nós estamos no depósito de reagentes, aqui do Laboratório de Química. Vamos começar aqui com alguns sais. Por exemplo, sulfato de estrôncio, sulfato de hidroxilamina, sulfato de zinco. O que mais que temos aqui? Sulfato de manganês, sulfato de sódio, sulfato de cobre, persulfato de amônio, bisulfato de potássio, iodeto de potássio, nitrato de amônio, nitrato de chumbo, nitrito de sódio, cromato e dicromato de potássio, cloreto de mercúrio, cloreto de cobre, cloreto de estanho, cloreto de bário, citrato de amônio, carbonato de magnésio, carbonato de potássio, borato de sódio, carbonato de amônio, carbonato de potássio, acho que eu já falei, bicarbonato de potássio, cloreto de magnésio, cloreto de amônio, ou seja, esses aqui são só alguns. Por acaso tem aqui também o cloreto de sódio. Né? Esse aqui, o cloreto de sódio, é um exemplo entre tantos outros, né? E aqui só temos alguns, existem muitos outros ainda, de sais. Então, quando alguém falar sal, de modo usual, né, no meio popular, sal é isso aqui. Porém, isso aqui, a composição química disso, principalmente, é cloreto de sódio. E cloreto de sódio, como eu mostrei, aqui temos o reagente cloreto de sódio puro, em meio a uma grande variedade de outros sais. Tá? A diferença entre essas duas substâncias aqui, esse sal de cozinha, sal marinho, né, o cloreto de sódio também pode ser obtido né, da água do mar, mas esse sal marinho aqui, ele não é puro. O cloreto de sódio usado em laboratório, ele é puro. Tá? Então, o grau de pureza dele aqui é elevado. Infelizmente, o rótulo está velho e não dá para ver a pureza, mas é mais de 95% do que tem aqui dentro é cloreto de sódio. Ao contrário desse, né, que custa alguns reais o quilo, esse custa vários reais o quilo. Tá? É bem mais caro, bem mais caro. Porque esse aqui, ele foi isolado, ele foi purificado, as impurezas foram retiradas. Nesse também são retiradas impurezas, né, para uso doméstico, para uso culinário. Porém, não é tão purificado quanto este aqui. Tá? Além disso, esse é adicionado de iodo. Eu falei errado de propósito, porque é o jeito que todo mundo fala. Né? Dizem que tem iodo nesse sal. Não tem iodo. Iodo é um sólido de cor marrom que solta vapores meio arroxeados. Deixa eu ver se eu acho aqui um pouquinho de iodo. Bom, então, retomando, né, eu vim para o laboratório, trouxe para cá o sal. E a composição química desse sal de cozinha é principalmente cloreto de sódio, NaCl. Mas não é apenas NaCl, tá? Ele não é puro. Além disso, a esse sal é normal se dizer que é adicionado iodo. Olha só, na embalagem dele está escrito que contém em cada grama 390 miligramas de sódio e 25 microgramas, esse símbolozinho aí, símbolozinho aqui é micro, significa 10 a menos 6, então é 25 microgramas de iodo. E o iodo que está aqui dentro, vou mostrar para vocês como é que ele é, aqui ó, um pedacinho de iodo, né, esse sólidozinho escuro aqui
ele é marrom, amarelado. Tá vendo a minha luva? Tá suja desse iodo. Mas o que eu quero perguntar é o seguinte. Se nesse sal, que é branquinho, tivesse iodo, que é escuro, será que ele seria branquinho desse jeito? Eu acho que não, tá? E eu também, além de achar que não, porque eu não misturei os dois para ver se realmente escurece, né, esse sal, eu sei que não é adicionado iodo aqui dentro. Adiciona-se geralmente iodato de potássio. Eu vou pegar um pouquinho aqui de iodeto de potássio, tá? Esse salzinho branco aqui também. Ó, agora ele está ficando, olha só, se eu misturar um sal branco com o iodo que estava aqui, ó, então ele adquire essa coloração amarelada. O iodeto de potássio é branco. É esse que está aqui. Eu vou colocar a espátula contra ele para você poder ver. E esse branquinho aqui, que caiu agora, ó, vou colocar assim, fica melhor para você ver onde está meu dedo. E esse branquinho aqui é o iodeto de potássio. O iodeto de potássio é branco, então misturado com o cloreto de sódio, que também é branco, né, não vai aparecer. Tá? E por que é adicionado esse iodeto de potássio? Para evitar problemas na glândula tireoide, é necessário que a gente absorva uma certa quantidade de iodo diariamente, tá ok? Então, a gente tem que tomar cuidado com os nomes que são dados para as coisas, né? Então, quando a gente fala que tem iodo aqui, na verdade, não é a substância iodo puro. É um outro sal, ou iodato de potássio adicionado ao cloreto de sódio. Assim como muitas pastas de dente, às vezes vem escritas aqui, contém flúor ativo, contém não sei quantos % de flúor. Flúor, né, exatamente como a gente diz, flúor é um gás, F2. Tá? E aqui não tem gás, até porque se tivesse gás, quando a gente abrisse, o gás sairia. Né? Então, aqui não tem o gás flúor. O que tem aqui dentro, não dá para ler o rótulo porque ele está muito pequeno, mas você vai ler aí na sua casa, vai procurar no rótulo e vai ver que o que contém aqui é algum sal de flúor, como por exemplo esse sal aqui que está com o rótulo apagado, mas esse é o fluoreto de sódio. Tá? O fluoreto de sódio é um sal branco, vou tentar colocar ele aqui mais próximo para você ver. Esse sal branco aí, que é o fluoreto de sódio, é adicionado na pasta de dente. O flúor ajuda a fortalecer o esmalte dos dentes, a composição química dos ossos, né? Com esse flúor fica mais resistente. Ok? Então existem inúmeros sais. Exemplo, aqui temos um sal que é colorido, é o dicromato de potássio. Ele é um sal cor de laranja. Sulfato de cobre. Olha a cor do sulfato de cobre. É um sal azul. Eu tinha mostrado o dicromato, que é laranja, e eu achei aqui também cromato de potássio, que é amarelo. Tá? Mas, no geral, sobre os sais, são compostos iônicos. Né? Exemplo, cloreto de sódio é formado pelos íons cloreto, que é Cl-, e sódio, que é Na+. Por exemplo, fluoreto de sódio é formado pelos íons, pelo ânion fluoreto, F-, e pelo cátion sódio, Na+. Iodeto de potássio, o ânion é o iodeto, I-, e o cátion é o potássio, K+. Agora, o cromato de potássio, ele já tem um ânion que é mais complexo um pouquinho, não é formado só por um elemento, o ânion é formado por dois. O ânion cromato é o CrO4 2-. Isso aqui é o cromato. E o cátion é o potássio. Tá? O dicromato é Cr2O7 2-. O dicromato, Cr2O7, é dicromato de potássio. Potássio é +1, o dicromato é -2, por isso que tem 2 potássios aqui na fórmula. Tá? Então, os sais são compostos iônicos. Né? Esses sais inorgânicos, que são os que vocês estão estudando agora, são sólidos à temperatura ambiente, tá? Mas existe sal que é líquido na temperatura ambiente, mas são os sais orgânicos. A química orgânica é uma parte da química
que vocês vão estudar apenas no terceiro ano, tá? Então, por enquanto, os sais são compostos iônicos, né? Esses sais inorgânicos são sempre sólidos à temperatura ambiente, e como são iônicos, né, formam aquela rede cristalina muito bem organizada, as ligações entre os íons são muito fortes, é um efeito colaborativo, um cátion rodeado de ânions, um ânion rodeado de cátions. Isso faz com que seja muito difícil fundi-los, ou em outras palavras, a temperatura de fusão desses compostos costuma ser alta. Por exemplo, do cloreto de sódio, a temperatura de fusão dele é 800 graus Celsius, aproximadamente, tá? Algumas dessas são solúveis em água, outras não. Quando eles se solubilizam, a solução conduz corrente elétrica. E quando a solução conduz corrente elétrica, a gente chama de solução eletrolítica. Aquela montagem que a gente já fez outras vezes, né? Aqui tem um becker com água, os dois fios da lâmpada, dessa lâmpada aqui, estão aqui dentro desse becker. Como a água pura não conduz corrente elétrica, a água destilada pura não conduz corrente elétrica, a lâmpada está apagada. Eu vou colocar um pouquinho de cromato de potássio nessa solução. Forma esses cristais alaranjados. Vou colocar um cristalzinho desse lá na água. E eu vou agitar aqui. Observe que a solução está ficando amarelada, devido à presença do dicromato dissolvido. E à medida que ele vai se dissolvendo, observa o brilho da lâmpada. A lâmpada está acendendo. Enquanto isso, vocês vão observando que, à medida que o dicromato vai se dissolvendo, o brilho da lâmpada vai aumentando. Por quê? Porque à medida que ele se dissolve, ocorre a liberação de íons no meio aquoso. E quanto mais íons a gente tiver no meio aquoso, maior vai ser a condutividade elétrica da solução, tá? Se eu testasse um composto aí, por exemplo, o sulfato de bário, ao invés de dicromato de potássio, o sulfato de bário não iria se dissolver, ele iria se depositar totalmente aqui no fundo do becker e, consequentemente, essa lâmpada não se acenderia, tá? Então, alguns sais são solúveis, outros não. Tá? Tem gente que gosta de decorar que os da família 1A, os cloretos disso, os sulfatos daquilo são solúveis. Já os carbonatos disso e os iodatos daquilo não são solúveis. Eu não sou adepto a essa prática, tá? Eu prefiro estudar as propriedades das substâncias para descrever a solubilidade delas, ok? A partir de evidências experimentais, a gente fica sabendo se são solúveis ou não. Outra coisa, não sei se você reparou, mas o nome dos sais sempre, né, o primeiro nome termina com eto, ato ou ito. Cloreto, cromato, sulfito, iodeto, sulfato, hipoclorito, sempre eto, ato ou ito de alguma coisa. E essa outra alguma coisa geralmente é um íon metálico, cloreto de potássio, iodeto de sódio, cloreto de ferro, sulfato de cobre, iodato de chumbo, tá? Beleza? Então essas são as características principais dos sais, que são compostos iônicos. Os sais ainda podem ser ácidos, podem ter características ácidas ou básicas. Essa solução que está rosa porque ela está básica. Nessa solução eu vou adicionar um pouco de cloreto de estanho ou cloreto estanoso. Eu vou adicionar esse sal a essa solução rosa, que é rosa porque coloquei hidróxido de potássio, coloquei uma base, é uma solução básica. Quando eu coloco o cloreto de estanho, ocorre uma reação química e a cor rosa some totalmente. O cloreto de estanho ele não é muito solúvel, por isso que fica turvo assim, porém, se fosse básico, deveria continuar rosa. Perdeu a coloração rosa. O que significa isso? Que perdeu a característica básica, porque a fenolftaleína ainda está ali. Eu posso até colocar mais fenolftaleína, colocar mais umas gotinhas de fenolftaleína, que vai continuar sem a cor. Por quê? Porque eu adicionei cloreto de estanho. Cloreto de estanho é um sal com características que anulam a base, ou seja, é um sal com característica ácida. Tá? Então, existem sais ácidos
e sais básicos. Um exemplo de sal básico aqui é o bicarbonato de sódio, né, usado como antiácido, tá? Alivia azia e má digestão, porque ele é um sal básico, o bicarbonato de sódio. Já o cloreto de estanho é um sal ácido. O cloreto de sódio, ele não é ácido nem básico, ele é um sal neutro. Então, os sais também podem apresentar essas características, ácidas ou básicas, dependendo de quem são os cátions e os ânions, tá? Mas provavelmente você vai ver isso nos livros, né? Que os sais são derivados da reação de ácido mais base, tá? Isso, em parte, é verdade. Se você fizer uma reação de um ácido mais uma base, você vai obter um sal. O cátion vem da base e o ânion vem do ácido, tá? Porém, é normal encontrar muitos desses sais na natureza, como carbonato de cálcio, por exemplo. Né? Nas rochas calcárias tem muito carbonato de cálcio. Cloreto de sódio. Ninguém faz a reação entre ácido clorídrico e hidróxido de sódio para obtenção do cloreto de sódio. Isso aqui, ó. Por exemplo, cloreto de sódio, sal de cozinha. Você acha que isso é feito numa indústria? Que lá eles pegam ácido clorídrico e colocam para reagir com hidróxido de sódio? Se você pegar ácido clorídrico mais hidróxido de sódio, vai produzir cloreto de sódio. Só que isso aqui é sal marinho, ele é obtido naturalmente. Pega a água do mar, deixa a água do mar evaporar e você obtém isso aqui. Lógico, depois ele é refinado e purificado, mas você obtém isso aqui. Tá? Então ele é naturalmente encontrado nessa forma. Tá? Mas pode ser obtido pela reação de ácidos mais bases. E eles podem ter características básicas, bicarbonato de sódio, neutras, cloreto de sódio, ou ácidas, cloreto de estanho.